bem? Hoje um videozinho curto para falar a respeito de um outro tema que me incomoda, particularmente falando, relacionado à música. Já falei aí a respeito de Roberto Carlos e Tim Maia, sobre a Yoko Ono como motriz da separação dos Beatles, e hoje o tema que eu vou abordar é o Oasis, os Oasis, o grupo Oasis, eram imitadores dos Beatles? Para os fãs do Oasis, essa pergunta deve incomodar demais há muito tempo, a ponto de hoje em dia, na verdade, já nem dá mais bola para isso, né? Por outro lado, há aqueles que eventualmente até gostam dos Beatles, conhecem, não muito aprofundadamente, eu creio, para fazer esse tipo de asseveração, mas é aquele público mais geral, que é a maioria, que não tem muito interesse por conhecer os fatos relacionados a essa banda, né? E se deu por satisfeito com o que foi vendido na época, segunda metade dos anos 90, e é isso mesmo, não quero questionar, né? Como a maioria dos vídeos que eu faço no meu canal a respeito de verdades que são repetidas ao longo do tempo, essa é mais uma delas. É de que o Oasis, o grupo Oasis, eram imitadores dos Beatles, queriam ser igual aos Beatles, queriam ser melhores do que os Beatles, se achavam os novos Beatles e faziam uma música que era a cópia. Isso eu escuto de muita gente há muito tempo, até hoje. Todos vocês sabem, até estou vestindo hoje uma camisa deles, o quanto eu gosto dos Beatles e quanto conheço e me aprofundei na história deles, mas eu também tenho um profundo gosto pela música produzida pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, tá? A maioria delas feitas pelo Noel, mas algumas delas pelo Liam e pelos outros componentes da banda posteriormente, mas tenho um grande apreço por eles. E aproveito para fazer esse vídeo justamente porque sexta-feira passada, 2 semanas atrás, se completaram 25 anos do lançamento do álbum What's the Story Morning Glory, que é o segundo disco deles, e agora, nos próximos dias, vai fechar 25 anos do lançamento de Wonderwall como single, né? Essa é uma das músicas mais conhecidas do Oasis. Se vocês forem no Spotify, ela já está quase com 1 bilhão de ouvintes, né? Uma rápida pesquisa que eu fiz, apenas colocando os grandes artistas da música popular americana e britânica, os grandes grupos de rock e alguns dos grandes cantores mais famosos aí, cantoras também. Wonderwall só fica atrás de Bohemian Rhapsody do Queen. Claro que estou falando de um universo específico, que é do Spotify, os próprios Beatles entraram, foi colocado, disponibilizado muito mais tarde. É um tipo de banda muito anterior, então para essa geração especificamente vai ter que ter um caminho de descoberta. Não estou dizendo que isso seja qualquer valor, mas é a segunda canção mais executada no Spotify, em se considerando um número de bandas e artistas propriamente relevantes da música pop rock mundial. Por aí já se tem uma ideia do impacto que esses caras causaram. O primeiro disco que eles lançaram em 1994, Definitely Maybe, foi o mais vendido da época e bateu recordes de tempo pequeno de venda. Morning Glory, mesma coisa. Esse disco, What's the Story Morning Glory, é o terceiro mais vendido da história da Inglaterra, somente atrás do Sgt. Pepper's, dos Beatles e do Greatest Hits do Queen. Por aí você já vê que se trata realmente de algo muito impactante, né? Então a partir disso a gente já pode considerar que meros covers, meros imitadores, meras cópias mal feitas não atingem esse nível de sucesso, né? Elas morrem muito rápido. A gente vê facilmente artistas imitadores de cantores, ou eles vão ter que fazer uma guinada radical
para encontrar o caminho deles, ou então estão fadados ao fracasso, se assim se mantiverem. O próprio Roberto Carlos começou imitando o João Gilberto, foi uma vergonha, vendeu pouquíssimo, a crítica pesadíssima, mudou de estilo, procurou o caminho dele e criou a história dele, né? No caso do Oasis é parecido sim com essa história do Roberto Carlos, e é parecido com os próprios Beatles com relação ao Elvis, porque essa é a definição. Os Beatles estão para o Oasis assim como o Elvis esteve para os Beatles e para a maioria dos grandes artistas desse segmento. É aquele ícone, aquela pessoa, aquele grupo, aquele a quem você se inspira porque impactou tremendamente na tua vida, porque foi muito forte e é muito forte a presença cultural no teu país, no caso deles, eu estou falando, né? Tem uma questão quase que de sinônimo, né, da música pop rock, do pop rock britânico com os Beatles, caminhos que eles abriram. Mas o Oasis é uma banda que tem uma grande identidade musical. Eles têm, a relação deles com os Beatles é de muita reverência, isso alguma coisa da vestimenta, alguma coisa no hairstyle, nos óculos, que numa dada época, principalmente o Liam Gallagher fez questão de usar, emulando o John Lennon e tudo mais. Há muitas menções de trechos de canções dos Beatles, há menções de questões relacionadas aos Beatles que eles colocam nas músicas deles. As letras do Noel citam desde Yellow Submarine até aqueles 8 dias em que John Lennon ficou na cama com a Yoko Ono, aquele protesto, por exemplo, em Don't Look Back in Anger. So start a revolution from my bed. É uma referência a isso. Há algumas linhas, né? A própria Don't Look Back in Anger começa com o piano remetendo a Imagine, de John Lennon. No finalzinho de She's Electric, repete-se aquele trechinho final de With a Little Help from My Friends. Então aí você percebe que se trata de alguém que conhece muito aprofundadamente a obra dos Beatles, a ponto de saber citar canções por número de faixa, que é o que quem é fã mesmo consegue, né? Mas a música deles, a música produzida por eles, tem uma grande identidade deles. Não apenas tem uma grande identidade, como eles são o início deste movimento, que ficou conhecido como Britpop, se não o início, a expansão, a alavancar realmente a um patamar gigantesco. O Liam desenvolveu um estilo vocal, não apenas no drive dele, a forma dele cantar, mas também a posição de palco, então colocar as duas mãos para trás e o microfone entre o nariz e a boca, desenvolveu uma identidade dele, né? Uma forma dele. O Liam, eu considero ele como sendo um dos mais importantes, maiores ícones do rock no que tange a vocalista e frontman. Então, se ser aquele líder, aquele cara que trabalha com o público, que eventualmente provoca, tem aquela atitude de rockstar, e também um monstro de um vocalista, né? Se pode citar alguns vocalistas que dá para considerar superiores a ele e alguns outros frontmen, mas essa união é rara, né? De fato é rara. Eu citaria talvez o Axl Rose, o Freddie Mercury, talvez o Robert Plant, mas mesmo o Robert Plant eu não tenho muita certeza. Essa união de ser um frontman com um grande vocalista é muito especial. As letras, a maioria delas do Noel Gallagher, dos grandes sucessos, né, do irmão do Liam, muito boas letras, letras com sacadas poéticas, sem ficar numa repetição muito grande de refrão, sem ter uma extensãozinha curta para rádio, pelo contrário, uma linguagem poética diferente, diferenciada, muitas metáforas. Eu arrisco a dizer o seguinte: o Oasis é uma das
senão talvez até mesmo a principal banda nesse sentido, que uniu 3 coisas muito importantes: sucesso, apelo comercial e chegada em rádio, vendagem de discos, com grande conteúdo nas letras, então letras que não eram meros falando de si mesmo ou coisas triviais, mas belas letras, e também com peso, né? Uma banda que tem um peso no instrumental, não é um rock soft, né? Claro, tem muitas bandas mais pesadas que eles, tem bandas com letras até melhores do que as deles, e também com mais apelo comercial, mas essa união das 3, os Oasis e os Beatles também são casos raros, mas os Beatles talvez não tenha tanto peso, né? Outras bandas você vai ter muita letra genial, com peso, mas não tem apelo comercial. Outras vão ter apelo comercial, é pesada, mas a letra não tem tanto conteúdo. Então eu acho uma rara união desses 3 fatores. Outra coisa que é muito importante entender é o momento em que eles surgiram, né? Esse Britpop, as raízes, na verdade as influências maiores deles, eu colocaria até com a maior influência para a formação da banda, o estilo, é o Stone Roses, que é uma banda do final dos anos 80 na Inglaterra, movimento Manchester, uma brincadeira com a palavra Manchester, com Mad, louco. É até talvez a maior influência deles para corpo de banda, e os Beatles na área musical, de interesse e de aprofundamento deles, né? Então ele surge no momento em que você tinha o grunge lá na América arrebentando, e que tinha uma proposta nas próprias letras, no próprio estilo de celebração deles e na atitude deles para com o que eles chamavam de indústria, totalmente oposto ao que o Oasis vem a trazer na sequência. Então, lá era de renúncia, era de o jovem, e até falando de coisas mais negativas, ao passo que o Oasis vem com mais celebração, abre o disco, o primeiro disco deles, álbum de estreia, que é um dos melhores discos de estreia da história do rock. Futuramente ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Rock and Roll Star. Tonight I'm a Rock and Roll Star. Então vem com essa proposta, né? E é isso que agradou. E aí na sequência eles tiveram alguns momentos sim, em 97, no terceiro disco, em que talvez tenha subido neles tamanho sucesso, né? É muito difícil você controlar isso. Estamos falando aí de jovens de 25 anos, controlar você sendo colocado no olho do furacão, a maior banda do planeta, entre 94 e 96 seguramente o Oasis era a maior banda do planeta. Então as grandes turnês, os discos vendendo e falando deles o tempo todo, ali sim, e aí que surge a frase do Noel Gallagher, que ele falou numa dada entrevista, vamos ser maiores do que os Beatles, né? Mas ele mesmo já disse recentemente que devia estar muito chapado quando falou. Por outro lado, imensos vídeos em que eles se colocam sempre assim, como The Second, né? Então ele está com um bottomzinho, The Greatest Rock and Roll Band of All Time, alguma coisa assim. E aí o entrevistador pergunta para ele, qual é essa banda, a maior banda de todos os tempos? Ele fala, The Beatles. E ele fala, ok, e a segunda? Aí ele fala assim, até meio Oasis. Outra frase do Noel Gallagher, ele diz assim, se pegar 50 melhores canções da história, vai ter 49 dos Beatles. A outra é Wonderwall. Então, isso é se achar demais? Isso é querer se colocar acima dos Beatles? Isso é querer dizer que eles estão aí para superar os Beatles, que os Beatles acabaram, que eles são... Sim, eles tiveram esse momento, como eu disse, de muito ego, né? Infelizmente a banda é muito mais lembrada, de forma geral, ou por essa questão dos Beatles ou pelas brigas, né, dos irmãos, infelizmente. E outra coisa importante para entender a respeito do Oasis é que a banda pode ser dividida, na verdade, em 3 fases, em 3 momentos do Oasis. Pode dizer que eles foram 3 bandas. Essa primeira, que quando eles começam, primeiro como The Rain, aí o Noel entra para a banda, e ele faz um acordo que as músicas teriam que ser dele, o Liam tinha que ser o cantor.
né? Tinha uma formação que era o Tony McCarroll na bateria, o Giggsy no baixo, o Bonehead na guitarra, o Liam no vocal e o Noel na guitarra solo, guitarra base, né? As duas guitarras. E aí eles lançam esse primeiro disco, vão para a gravação do segundo, lançam Some Might Say. Como Some Might Say, o McCarroll ainda estava, mas ele é substituído pelo Andy White. Vai ali no ano 2000, 99 para 2000, saem os dois outros integrantes, o Bonehead e o Giggsy. Eles gravam um disco, o Standing on the Shoulder of the Giants, que tem Go Let It Out, por exemplo, que é um grande sucesso assim. Grava apenas os três, o batera, o Liam e o Noel no disco, então no estúdio. Então o Noel toca vários instrumentos. É um disco de letras realmente muito diferentes, já para um lado mais psicodélico e algumas letras mais existencialistas, coisas que eles não vinham fazendo muito antes, embora tivesse um olhar social até mesmo. O trabalho musical era muito bem elaborado e eles mudam. Então, para 2000 para frente, entram outros dois integrantes diferentes, que é o Andy Bell e o Jim Archer, que depois até participariam da banda que o Liam formou, que é o B.D.I., né? E essa banda vai até quase a reta final, quando a saída do baterista, o Andy White, sai. E aí entra até o filho do Ringo Starr, o Zak Starkey, para participar dos discos, e nos shows teve um outro baterista, então eles tiveram a mudança de bateristas nessa reta final, de modo que ficou apenas os quatro conhecidos como Oasis. Então esses últimos discos deles, os dois últimos, já são para um nicho realmente que era mais fã. Já era uma música que não era de tanto apelo comercial, embora eles tenham tido um bom apelo. O último grande sucesso popular assim foi o Stop Crying Your Heart Out, que é a música que até fez parte da seleção inglesa na Copa 2002, toca em filmes, né? O Efeito Borboleta. Ainda do disco anterior que eu mencionei, Fucking in the Bushes, toca no filme Snatch, Porcos e Diamantes. Então, assim, eles são uma banda que teve dificuldades na sua sequência, né, de formação mesmo dos personagens da banda, o que dificultou muito ter uma identidade de quem era essa banda. Ficaram realmente conhecidos apenas os dois irmãos. E esse lado das brigas, que atraía muito mais, falava-se muito mais deles pelo lado negativo. É como falar, por exemplo, do Diego Maradona só fazendo referências ao uso de drogas, ou então falar do Roberto Baggio só lembrando de que ele perdeu o pênalti, esquecendo do quão grandes esses caras foram, quão geniais eles foram. Dizer que o Oasis é cover dos Beatles é uma inverdade, não condiz com a realidade, né? A única coisa próxima de imitar os Beatles que eles fizeram foi o clipe All Around the World, que tinha uma pegada Sgt. Pepper e uma roupagem de Beatles, mas aí vejo como é uma incidência só, muito mais uma homenagem do que propriamente, além daquele momento em que eles estavam talvez se achando demais, mas aí eles mesmos se assentaram. Então o material que eles produziram não tem a ver com o material produzido pelos Beatles no sentido de você dizer, isso aqui é cópia daqui, isso aqui é cópia de lá. Tem sim muita influência, você pode pegar a sonoridade dos Beatles, mas você vai pegar a sonoridade dos Stone Roses, como eu falei, vai pegar a sonoridade de T-Rex e outras grandes bandas, tá? E o Liam é um personagem muito diferente, embora totalmente inspirado em John Lennon, do que o John Lennon foi como frontman. Como vocalista, arrisco dizer até que ele é superior a Paul e John. Claro que são searas diferentes, mas ele é vocalista mesmo, né? Mais uma provocaçãozinha, os trabalhos solos do Liam, especialmente recentes, os dois últimos discos, o primeiro disco solo dele, são superiores, tá, a tudo que qualquer Beatle produziu dos anos 80 para cá, porque nos anos 80 John Lennon já estava morto, e o Paul, sinceramente, dos anos 80 para cá é alguma coisinha ou outra que ele faz, tanto de sucesso, propriamente dito,
quanto de qualidade. Ele é muito inventivo, muito versátil, mas ele não produziu nenhum disco dos anos 80 para cá que seja digno de nota no sentido de se falar, esse é um dos grandes álbuns que nós já vimos aí. Esses álbuns do Liam eu colocaria sem dúvida acima do que o Paul produziu desde então. Mas enfim, fica para você a dica, se você tem esse pensamento com relação ao Oasis, a procurar o material deles mesmo, a ver que está tendo essas celebrações desses primeiros 2 discos especialmente. Fica também a dica para você conferir o canal do meu parceiro, meu irmão querido, William Machado, que fez alguns covers do Oasis e que tem uma relação também com a música deles muito legal. Então fica a dica para vocês verem esse vídeo do Will que eu vou deixar na descrição, irem para o canal dele também, e se inscrever e acompanhar o material que ele produz e pesquisar a respeito dos Oasis. Porque dizer que os Oasis são inferiores aos Beatles não pode ser demérito, né? Como dizer que Messi está abaixo de Pelé, como dizer que LeBron está abaixo de Jordan ou Hamilton está abaixo de Senna. Hamilton idolatra o Senna da mesma forma que os Oasis idolatram os Beatles. O Messi com o Maradona, né, para falar mais especificamente, ou o LeBron com o Michael Jordan. Então, os Beatles são aquela grande banda de todos os tempos, é o ícone que revolucionou. Tecnicamente houve bandas muito melhores do que eles, né? Eles foram inventivos, eles foram ruptores e deixaram muitas sementes essas que brotaram e floresceram, e o Oasis certamente foi uma das melhores sequências do que os Beatles produziram. Beleza? Um abraço a todos.